Olá para vocês, muito bom dia. Estamos ao vivo nas plataformas digitais aqui da Tribuna do Norte pela TN Online. Muito obrigado pela audiência sempre qualificada de vocês, fundamental que estejamos aqui. E vocês sabem, né? A Tribuna é o jornal que saiu do papel para estar mais perto de vocês todos os dias e, como sempre, nós abrimos os nossos canais, nós nos aproximamos de vocês nos momentos em que temos os convidados aqui ou que temos os fatos novos ocorrendo em nossa sociedade, tá? Daí a importância de estarmos sempre juntos. Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de curtir, de seguir, para que você esteja sempre recebendo as notificações de tudo que acontece, no momento em que acontece, aqui pela TN Online e todas as nossas plataformas. Conosco hoje, uma visita do ex-ministro da Justiça, do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Moro, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo à tribuna. Muito obrigado. Um grande prazer estar falando aqui na Tribuna do Norte, no online. A gente sabe hoje que transita tudo entre papel e online. Tem que trabalhar com todas as formas de comunicação, né? E é um grande prazer estar na região de Apucarana. Eu sou de Maringá, norte do Paraná, pé vermelho, né? Então conheço aqui a região também. Tive muito por aqui no passado. Perfeito. Multiplataforma hoje é fundamental, né? Que estejamos em todas as frentes atuando. Vamos começar a fazer a sua pré-campanha. Você estava me dizendo que você fez uma agenda ontem, esses dias. Há 2 semanas você vem fazendo uma agenda circulando o Estado. Como é que estão esses contatos nesse momento de pré-campanha ao Senado, Moro? Eu acho que essa é a melhor parte, né, de uma pré-campanha ou de uma campanha política, é poder viajar, conhecer experiências interessantes, conversar com as pessoas, ouvir sobre os problemas delas e também receber críticas, apresentar nossas propostas. Essa parte é a melhor, viu? Vou ser muito sincero. Porque tem todo um Paraná, tem todo um Brasil, porque antes também eu estava numa pré-campanha presencial, tem todo um Brasil e um Paraná que dão certo. E qual que é o nosso objetivo? É pegar essas experiências positivas e tentar replicar. Por que aqueles locais, né, a gente vê empresas grandes, por exemplo, que prosperam, a gente tem aqui o exemplo no Paraná das grandes cooperativas, né, que são gigantes da exportação de alimentos, né, papel relevante no mundo, mas também da produção de alimentos aqui local. Como é que a gente faz para replicar essas experiências que dão certo em outros lugares que ainda não têm essa vivência? Entendeu? Então essa parte é muito boa. Sem dúvida. E daqui você vai para o Norte Pioneiro, se eu não me engano, né? Hoje ainda, né? Vou. A gente está circulando pelo Paraná, a gente já esteve no litoral, Paranaguá, no oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, tivemos no sudoeste, Ponta Grossa, na minha terra, Maringá, Londrina, fui ver lá um jogo, inclusive do Tubarão, dei sorte. Deu sorte, não foi pé frio, não? Não, o Tubarão ganhou. Até fui lá com um certo receio, né? Pra gente não ter aquele problema do complexo do Mick Jagger. Mas não, o time ganhou. E agora a gente está circulando aqui nas cidades, né, do norte e depois vamos também para o Norte Pioneiro. No fundo, a gente quer circular o Paraná inteiro. Porque eu acho que o importante é isso, pensar globalmente. A gente precisa de um projeto nacional. E o que a gente se ressente hoje muito dos parlamentares, tem gente boa lá em Brasília, mas falta muitas vezes a visão de um projeto nacional. Que tipo de país que a gente quer para daqui a 10 anos, para os nossos filhos ou para os filhos dos nossos filhos. Mas também a gente precisa agir localmente. Quais são as demandas de cada região? O que um senador, por exemplo, da República, com toda a influência política, todo o poder que ele tem, pode influenciar positivamente na sua região. Daí é fundamental você estar em contato permanente com as pessoas. Você não pode ser um senador bissexto, né, ou um senador que aparece cada 8 anos nas eleições. Tem que estar presente. Perfeito. Moro, feita essa etapa de introdução, algumas questões, no entanto, eu acho que são importantes que a gente trate e traga elas à tona para a gente poder falar. Inclusive, quando o teu próprio papel, o teu próprio protagonismo na política, né? Eu me lembro de você, juiz, dizendo que você não entraria para a política nunca. E que, de repente, logo na sequência, você vira ministro, né? E depois, enfim, está na política, né? Qual é a diferença entre aquele Moro que dizia que não entraria para a política e o Moro hoje, pré-candidato, que inclusive lidera as pesquisas para o Senado? O que houve? O que mudou nesse processo? Foi um equívoco aquela tua fala ou realmente mudou alguma coisa? Não, Claudemir, a gente tem que ser aqui bastante sincero. Eu fui juiz da Operação Lava Jato. A gente conseguiu, a partir aqui do Paraná, com o apoio da sociedade paranaense, romper a impunidade da grande corrupção. Foi um trabalho importante, relevante. A gente viu gente poderosa que se achava acima da lei, que pagou suborno, recebeu suborno, sendo responsabilizada. Isso nunca tinha acontecido na mesma escala no Brasil anteriormente. E o que eu esperava? Eu achava que com todas aquelas revelações,
o sistema político ele ia se regenerar, ele ia mudar, ia tomar as providências necessárias para avançar, fazer as reformas que são necessárias. E o que a gente viu? Exatamente o contrário. Ao invés de fazerem reformas para impedir novos casos de corrupção, o sistema político reagiu fazendo reformas para impedir novas investigações. Então, quando eu falei aquilo, não vou entrar para a política, não pretendo fazer isso, eu tinha por pressuposto que eu estava fazendo a minha parte e os outros, o mundo político ia fazer a parte deles. Mas não fizeram. E aí o que eu vou fazer? Vou desistir de lutar pelo aquilo que eu acredito? Ou vou buscar um novo caminho? Porque a ideia é basicamente essa, pegar a credibilidade que a gente construiu na Lava Jato, a credibilidade que a gente construiu no Ministério da Justiça contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta e levar essas bandeiras em Brasília. Porque a gente não pode desistir. E se a gente perde, às vezes, algumas ocasiões, é para a gente voltar a lutar pelo aquilo que a gente acredita. Ok. Isso me dá um gancho, inclusive, para retomar a tua participação no governo Bolsonaro como ministro da Justiça. Aquela fatídica reunião ministerial que foi filmada, que gerou uma polêmica enorme, que me parece que foi o divisor de águas para a tua participação no ministério ou no próprio governo. O que de fato houve ali? Porque naquele momento apareceu a história da intervenção na Polícia Federal, que era um assunto com o qual você vinha trabalhando fortemente. Logo na sequência teve aquela questão da COAF, que veio da economia para a justiça, depois voltou para a economia por conta daquela... Né, enfim, o que houve de fato para que você tenha saído do governo Bolsonaro e tenha deixado aquele caminho e efetivamente se lançado numa pré-campanha, digamos assim, a algum cargo na época? Veja, eu saí, fui para o setor privado e voltei só ano passado. Eu senti aquele chamado, olha, você precisa continuar a sua luta, precisa levar essas bandeiras para Brasília, além de tratar de outros temas que são importantes para a vida das pessoas, educação, saúde, geração de emprego. O que acontece é... Você se constrangeu naquela reunião ministerial? Aquela reunião ministerial? Aquela do 29 de abril. Acho que sim, ali visivelmente eu estava constrangido, era um ambiente que não favorecia o diálogo e nem todos os discursos, lá vamos dizer assim, seguiam aquela linha de racionalidade. Eu sei que tem muita gente que viu o discurso, o vídeo, acho que você não deve ter sido um deles, mas teve muita gente que viu o vídeo e gostou. Achou que foi bom, que foi autêntico. Eu deixo de gostar ou desgostar, só vejo como jornalista. Não, tô brincando, né? Mas assim, muita gente achou autêntico, pelo menos autêntico ele foi. Tá? Mas assim, sinceramente, não acho que ali foi uma reunião de trabalho produtiva. O que acontece é o seguinte, eu fui com a bandeira do combate à criminalidade. A gente conseguiu reduzir o número de assassinatos no país. Em 2019, caíram 22% em comparação com 2018. Dados do IPEA. Menos 10 mil brasileiros deixaram de ser assassinados. Programa Vigia, Rede Nacional de Perfis Genéticos, intervenção federal em presídios estaduais, o isolamento das lideranças do PCC, a maior organização criminosa do país. Isso me trouxe uma grande satisfação pelo trabalho realizado. Mas a minha bandeira principal, que era a consolidação do combate à corrupção, não tive apoio que havia sido me prometido pelo presidente da República. E aí chegou um momento que eu tinha que escolher permaneço no cargo como ministro ou manter minha integridade. Eu preferi manter minha integridade. Foi muito criticado, muita gente não entendeu, mas assim, eu não fui para o governo por um cargo, eu fui por um projeto. Por isso eu saí, quando vi que esse projeto não mais coincidia com o do presidente, e agora também vou dizer o seguinte, eu não vou ficar me lamentando, né? Não vou entrar no muro de lamentações. A gente tem que construir. Então a gente se coloca agora como pré-candidato ao Senado, porque a gente quer levar essas bandeiras lá para o Congresso Nacional. E vou te dizer com sinceridade, tem muita gente em Brasília que não me quer lá. Muita gente me vê como se fosse um vírus, né? Só que não um vírus para gerar doença, um vírus de mudança, de buscar aquelas bandeiras de integridade na política, política voltada ao bem comum. E é por isso que tem muita gente que não me quer, exatamente o motivo que você precisa ir. Exatamente porque você precisa mudar isso e tem que tentar mudar de dentro. A tua trajetória política é bastante interessante. Por exemplo, entre os próprios, muitos apoiadores seus, aliados seus, de primeira hora até hoje, dizem que você perdeu o teu time político de ser presidente da República lá atrás, ainda na eleição que deu a vitória ao Bolsonaro. Depois disso, você também claudicou bastante nas candidaturas. Você seria a presidente, você foi para o Podemos, depois mudou de partido e veio para o Senado, né?
Por que essa questão toda da política? E principalmente um fato muito importante que ocorreu nesse período aqui foi quando você tentou ser candidato por São Paulo. Qual é a tua estratégia quando você tentou ser candidato por São Paulo? Paraná, hoje, como você candidato ao Senado, era teu plano B naquele projeto? Claudemir, duas coisas. Em 2018, nunca foi um projeto político. Estava meu trabalho como juiz. Quando eu fui para ministro da Justiça, também não era um projeto político, tanto que era considerado um técnico dentro do governo Bolsonaro. O combate à corrupção via política, né? Via modelo político, lógico. Sim, mas não era política partidária. Sim, então lógico. Não tinha nenhuma pretensão ali de participar das não eleições estou falando de partidarismo, em falo de 2018. política. Não, eu só estou colocando assim, que em 2018... por que não foi candidato a presidente em 2018? Porque não estava no projeto. Sim. O projeto era mudar o país como juiz e depois lá ajudar a consolidar essa mudança como ministro da Justiça. Era esse. Tá? Depois, agora, quando eu saí do ministério, teve esse chamado, você precisa continuar a sua luta, você não pode desistir. É uma luta que inspira muitas pessoas, é uma luta importante para os brasileiros. Não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu economicamente baseado em fraude, baseado em corrupção. E a corrupção não é só uma questão abstrata, é o dinheiro que tira da saúde, que tira da educação, essas obras públicas intermináveis, aquelas refinarias bilionárias do PT, né, bilhões de dólares que poderiam ter construído 4, 5 refinarias e acabam construindo uma e ainda funcionando meia boca. Bem, combate à corrupção é essencial. Quando eu vim para a vida política, tá, primeiro o objetivo era vencer a polarização, ajudar a vencer a polarização. Não foi possível, furar a não bolha, podemos. atravessar. Furar a bolha. Não foi possível, não podemos. Estrutura partidária insuficiente e faltou apoio dentro do próprio partido. Aí eu tive que fazer uma readequação de rota. No União Brasil, que é o maior partido do país, eles me pediram para tentar ali por São Paulo. E na época, para atender ao partido, eu concordei. Agora, o importante é o seguinte, quando houve a decisão de permanecer no Paraná, a gente escolheu, não vamos recorrer, porque para mim, estar aqui no Paraná é vantajoso, porque aqui eu nasci, aqui eu constituí família. Por que você tentou ser candidato por São Paulo, então? Não, isso que eu estou falando, um pedido do partido para São Paulo, tendo em vista principalmente ali que é o maior colégio eleitoral do país. Quando teve a decisão, eu vou dizer muito claramente para você, eu fiquei radiante, porque a minha preferência sempre foi aqui pelo Paraná. Nada contra São Paulo, evidentemente, sim, mas eu acho que aqui no Paraná, eu nasci, meus pais são de Ponta Grossa, sou de Maringá, vivi em Cascavel, conheço todo o estado, resido em Curitiba, e o que é fundamental, a Lava Jato foi uma página na história do Brasil, com repercussões internacionais, construída a partir do Paraná. Teve muita gente que eu ouvi me dizer, olha, a Lava Jato só foi possível porque ela começou no Paraná, pelas circunstâncias aqui locais e pelo apoio da sociedade paranaense. Então essa página da história que a gente escreveu juntos, aqui no Paraná, a gente quer continuar fazendo, agora num outro caminho, através do Senado Federal. Então o ponto aqui relevante é exatamente esse. Né? Chegou um momento que o pedido do partido não pôde ser atendido, e para mim isso foi ótimo. Né? E o partido agora me dá o apoio necessário no Paraná. O Álvaro teve aqui recentemente, o pré-candidato ao Senado também, que é o teu principal concorrente hoje nessa disputa eleitoral, teve aqui recentemente, ainda eu perguntei para ele, porque do Podemos, onde você estava, né, e vocês foram aliados num dado momento, né? Ele foi defensor da sua pré-candidatura à presidência da República. Eu perguntei se ele se sentia traído, ele fugiu, né? Ele tergiversou e deu uma saída, né? Até usou, enfim. Aí eu te pergunto assim, você sente algum tipo de diferença, de inimizade a partir dessa mudança quando você saiu do Podemos e foi para o União Brasil? Não, eu não tenho nenhuma questão pessoal ali envolvida, entendeu? Eu não tenho inimigos, eu tenho eventualmente adversários. Mesmo em relação ao trabalho que foi feito na Lava Jato, eu apliquei a lei como juiz, era meu dever. Você não pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. Da mesma maneira, no Ministério da Justiça, eu fiz o meu trabalho. Chegou um momento que não pôde continuar, saí. Não tenho ressentimento pessoal, pode ser que os outros tenham. Da mesma maneira do Podemos. Eu saí do partido, respeito o partido, respeito, né, o senador Álvaro Dias, mas assim, corremos caminhos diferentes. E a minha carreira pública é totalmente independente do senador. Eu me destaquei, me projetei, né, como juiz na Lava Jato e depois como ministro da Justiça. Não tem nenhuma relação, né, com o senador Álvaro Dias. Eu não sei se ele vai confirmar, de fato, a candidatura dele ao Senado. Se isso acontecer, a
a gente também disputa no alto nível. Tá? Então, não vamos entrar na disputa baixaria ou coisa parecida. Acho que isso não faz parte do meu feitio. Eu sou sempre uma pessoa voltada à construção. O Deltan também esteve aqui recentemente, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também, e fiz uma pergunta a ele, vou fazer para ti também, no mesmo sentido. Você historicamente tem essa linha de combate à corrupção e eu acho fundamental, indispensável que se fale disso, que se combata isso, que se confronte isso no dia a dia. No entanto, a atividade política, o protagonismo político te coloca sempre dentro de uma sigla partidária. Em qualquer partido que você for, você vai conviver com gente que tem questões ligadas à corrupção, denúncias, questões jurídicas para serem resolvidas. Inclusive, acontecia no Podemos e acontece hoje no União Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, a família Garotinho, a pessoas ligadas ao Cunha, o Arthur Duval, recentemente, com quem você se afastou depois das denúncias daqueles conteúdos sexistas, enfim. Como é que você, o combatente de corrupção, está dentro de um partido em que você sabe que, enfileirado, ombro a ombro contigo, tem gente lá com problemas da justiça, justamente por conta de corrupção. Como é que resolve isso? Não estou falando do União Brasil, estou falando de uma forma geral, porque parece que, por mais que o presidente tenha dito recentemente que não é endêmico, me parece que é epidêmico, né, a questão de corrupção no país. Como é que você vê isso? Eu não tenho compromisso com coisa errada. Claro, tanto assim dúvida. que quando eu entrei no governo, quando chegou o momento eu tinha que sair para manter minha integridade. Eu saí. No União Brasil, a gente quer construir um grande partido, porque isso é importante para mudar o país. Vou te dar um exemplo. Eu fui informado ontem que existe aqui um problema na região de Apucarana, um vereador, Mauro Bertoli, que aparentemente surgiram aí suspeitas de envolvimento em pedofilia. Tem uma investigação correndo. Conversei ontem com a liderança do partido local, que é o Rodolfo Mota. Conversei com o Felipe Francischini e nós chegamos à conclusão. Nós vamos abrir um procedimento dentro do partido para averiguar esses fatos e dar a ele, evidentemente, a oportunidade de defesa para esclarecer tudo. Mas se for constatado envolvimento dele em pedofilia, não é a União Brasil local o partido que ele pode permanecer. Então nós temos sim que ter a coragem de limpar a própria casa e resolver os nossos problemas. E vocês vão levar essa preocupação de limpeza também com os grandes nomes? Como, nós por exemplo, estamos falando aqui do União Brasil, no estado do Paraná. Sim. O Garotinha do Rio de Janeiro, a gente acompanha as notícias locais, até onde eu tenho presente, pelo vi das últimas notícias, ele não é candidato. Não sei se será ou não, pelo que eu vi até o último momento. Não, eu só estou citando isso aqui para poder entender o raciocínio. Ele está até inelegível. Mas eu posso te assegurar que jamais a gente vai passar o pano na cabeça de gente que fez coisa errada. Eu acho que até esse é um ponto fundamental. Muitas vezes o partido usa desculpa. Vamos ver o que a justiça vai falar. E a justiça, infelizmente, a gente conhece, às vezes ela funciona, como funcionou na época da Lava Jato, e às vezes ela não funciona. Leva décadas, leva muito tempo. Então a gente tem que fazer a nossa lição de casa e extrair as lições. Então, por exemplo, se a gente tem alguém dentro do partido que está envolvido nesse tipo de crime, pedofilia, é inaceitável. Eu, como juiz, mandei muito pedófilo para a cadeia, porque tinha na Justiça Federal, tinha investigações, muitas vezes, de disseminação de pornografia infanto-juvenil, ou até mesmo produção de pornografia infanto-juvenil, que era da competência da Justiça Federal, quando eu disseminava pela internet. Quando eu pegava o caso desse, minha postura, eu decretava prisão. Claro, quando você tinha prova suficiente de que a pessoa realmente era o autor daquele crime, e a punição era rigorosa. A mesma coisa a gente vai fazer agora. Vamos abrir um procedimento, vamos notificar para que a pessoa preste esclarecimentos, vamos fazer a nossa avaliação, mas se for confirmada essa situação, a postura tem que ser expulsão. Sem dúvida. Muito interessante que os partidos não olhem só para fora, olhem para dentro também para poder praticar essas questões. Eu acho fundamental isso. Até para renovar o próprio conceito de militância partidária hoje em qualquer instituição que esteja. Né? Eu acho que a linha de frente contra a coisa errada primeiro o setor privado e instituições políticas, depois é a justiça. Algo que cresceu muito com a Lava Jato, que foi importante, que foi um efeito colateral positivo da Lava Jato, foi a adoção pelas empresas, por boa parte do mundo corporativo, de programas de compliance anti-suborno. E de verdade. Né? Tem pesquisas estatísticas que foram feitas que apresentam um crescimento exponencial das grandes empresas brasileiras nessa prática. Ou seja, a própria empresa com políticas rigorosas contra o suborno. Assim como elas estão fazendo também, hoje em dia, muito em relação ao assédio sexual. Porque assim, você não precisa da polícia
para dizer que aquilo é errado. Você não precisa do promotor. Fazer a coisa certa é algo que tem que partir da própria pessoa. E a empresa, qualquer organização, tem o dever de ser um primeiro muro, uma primeira linha de frente contra a gente que faz coisa errada, utilizando o ambiente da empresa, seja roubando, seja corrompendo, ou seja, eventualmente permitindo assédio sexual no ambiente de trabalho. Sem dúvida, né? O que é errado e tem que ser combatido, pouco importa a origem dessas coisas. A política também. Óbvio, a mesma óbvio. coisa, porque você vai esperar também não, acho o Supremo decidir um negócio. Não, toma a iniciativa. Pode até começar por ela, sem problema algum, né? Nada nos impede, né? Me diz uma coisa, nós temos hoje nessa questão, quando se fala ainda nesse pano de fundo sobre combate à corrupção, duas questões muito sérias no país hoje. Por exemplo, a questão do teto de gastos e principalmente o orçamento secreto. Duas questões hoje peludas, digamos assim, no cenário político brasileiro. Qual é a tua posição com relação a isso, uma vez estando no Senado? Muito claramente, a gente tem uma questão social que a gente precisa enfrentar, mas precisamos manter a responsabilidade fiscal. E quando a gente viola, por exemplo, o teto de gastos, a gente tem um efeito colateral do quê? Aumento de juros e também descontrole inflacionário. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vira uma Argentina. A Argentina está aí com 60% de inflação nos últimos 12 meses. A inflação no Brasil também está alta. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, tem que cuidar das pessoas, tem que fazer o que for possível, mas se a gente perder o controle do tamanho da nossa dívida pública, a gente vai ter cada vez mais juros, vai estar cada vez menos crescimento econômico e cada vez menos emprego. E o que a pessoa quer fundamentalmente é emprego, né? Emprego de qualidade, emprego com carteira assinada, emprego também com menos tributo incidente sobre a folha. A gente tem que gerar essas condições, esse ambiente favorável ao investimento e crescimento econômico. Ao orçamento secreto, olha, tem dois problemas. Primeiro, toda a utilização de verba pública tem que ser feita com transparência. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, os recursos discricionários da União Federal, do governo federal, são pequenos, porque a maior parte está hoje comprometido com despesas obrigatórias. O espaço discricionário é pequeno. E hoje, praticamente, esse espaço discricionário foi transferido para o Congresso Nacional. E aí você tem a utilização desse orçamento via emendas, né, a tal das RP9s. O efeito colateral disso é que hoje o total de valores destinados ao orçamento secreto é maior que o orçamento de vários ministérios, né? Então foram 18 bilhões, né, de reais na emenda no começo do ano, da PEC do fura-teto, e o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é 3,5 bilhões. Então, olha a incoerência. Então você compromete a capacidade do governo federal de fazer investimento. Vamos dizer, né, admitir que, sim, essas emendas parlamentares, essas destinações, muitas vezes têm um efeito positivo na comunidade. É um dinheiro que vai para o hospital, é um dinheiro que vai para um projeto social. Isso é importante, desde que não haja desvio. Tá? Mas você pulverizar toda a capacidade orçamentária da União de fazer grandes investimentos também impacta a capacidade da gente fazer grandes projetos de infraestrutura que acabam fomentando o crescimento econômico. Sim, eu pergunto isso porque o próprio modelo do orçamento secreto, essa questão de emendas, acaba favorecendo, por exemplo, aquela articulação política, ou seja, a gente politiza a distribuição de recursos que deveria ser técnica. E o grande problema disso, ainda, por mais que eu concorde com você que pode eventualmente beneficiar A ou B em razão de receber as emendas, também exclui aqueles que não têm uma representação política mais forte, por exemplo, no Congresso, para receber essas emendas, né? E aí a coisa fica um pouco meio desnivelada e nós fugimos das questões técnicas, uma vez que esse recurso é público, deveria ir para todos e não só para quem tem representação política pesada. E todos os partidos, especialmente os grandes partidos, como é o próprio caso da União Brasil, acabam se favorecendo desse modelo de emendas, desse modelo do orçamento secreto, para fazer essa distribuição, digamos, política dos recursos públicos. É por isso que eu perguntei sobre isso. Claudemir, a lógica do sistema está errada. Perfeito. Está errada, porque pelo seguinte, e esse é até um ponto importante. O que falta, tem gente boa em Brasília, muita gente boa. Sem sombra de dúvidas. Agora, falta para muitos uma visão de um projeto de país. Qual é o projeto de país? Qual é o seu papel como deputado, como senador? É ficar trazendo um naco do orçamento para a tua região? Eu acho que esse é um papel relevante. Mas não é isso. Não é a essência. Não é a essência. A essência do seu papel é ter uma visão de país. Então, vamos supor,
a gente está nessa eleição polarizada. Tenho certeza que tem muita gente hoje do lado do Bolsonaro que se o Lula ganhar, espero que isso não aconteça, vai estar do lado do Lula amanhã. Até porque muita gente está do lado do Bolsonaro, teve do lado do Lula lá atrás. E vice-versa. Ou seja, você tem que ter coerência, tem que ter visão de país, tem que ter projeto. Por isso que eu digo, você precisa ter gente lá no Senado, vozes poderosas que sejam ouvidas e gente que mantenha integridade e coerência. Então, eu não me vendo por cargo, eu não me vendo por verba, e eu tenho uma visão do que eu espero pelo país. Claro, conversando com as pessoas. Então, a gente tem que ter essa mínima coerência e não perder de vista o papel fundamental do parlamentar. Tudo bem, pense globalmente, haja localmente. A gente tem que ver as necessidades, tentar ajudar as pessoas aqui. Você trazer verbas para a sua região, importante, relevante. Isso pode ser transformador, mas não pode ser só isso. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente poder direcionar aqui para uma questão final, só me diz uma coisa. Recentemente foi anunciado, o César Silvestre deixou de ser candidato ao governo do Estado e agora é candidato ao Senado pelo PSDB. Isso não rompe um pré-acordo que havia ali, inclusive com a sua pré-candidatura ao Senado ali? Isso, de alguma forma, afeta o rumo da sua campanha? Não, na verdade não. Eu tive um almoço, né, com o César Silvestre, mantive algumas conversações. Ele tinha uma eventual possibilidade de se lançar ao governo do Estado. E caso ele se lançasse, nós íamos avaliar o apoio a ele ou não pela União Brasil. E no fundo, o que você faz? Você tem assim, olha, tem o governador do Estado que é candidato à reeleição. E você tem outros candidatos. Você quer ouvir o projeto? O que a pessoa quer para o Paraná? Para você poder fazer o comparativo. É a mesma coisa, não é uma questão somente partidária. Para nós é mais conveniente isso e isso. Claro que essa lógica da conveniência tem um papel, mas a gente precisa ouvir as pessoas. Então a gente foi sentar com o César Silvestre, tá, o que você quer, o que você imagina fazer se você for eleito governador do Paraná? Qual que é o seu plano para o governo do Paraná? Mas foi uma conversa preliminar, né? Tava eu, um assessor meu, e ele e um assessor dele. Aí o pessoal fala, o Beto Richa, tá. Não tinha nada de Beto Richa lá. A conversa foi com o César Silvestre, tá, para a gente saber os planos dele lá para o governo do Paraná. Aí teve a convenção ontem, né, do PSDB, a gente acompanhou um pouco a distância e acabou sendo definido que ele não seria candidato a governador. Não tem nenhum rompimento de acordo ou de pré-acordo, porque acordo não houve. Houve uma conversa. Uhum. E essa conversa você teve com o Ratinho Júnior também, em relação ao apoio à tua candidatura? Olha, eu tenho um relacionamento cordial com o Ratinho Júnior. Uhum. A gente conversa, evidentemente, por intermediário. E no momento apropriado a gente pode sentar e conversar. Né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Não está agendado isso ainda. É? Não está agendado isso ainda. Olha, essas coisas assim, com quem você vai falar, com quem você não vai falar, isso são coisas dos bastidores. Sim, claro. Né? Sem dúvida. Ok, muito bem. Conversamos então com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também o ex-juiz federal da Lava Jato e pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Moro, foi um prazer recebê-lo aqui. As portas da tribuna, com certeza, sempre abertas. Esperamos ter novas oportunidades para conversar contigo durante a campanha e, posteriormente, também, obviamente, a partir do momento que teremos os resultados da eleição. Certamente, estou à disposição. Né? Como eu disse, a gente faz essas viagens, essas visitas, não é para 2022 tão somente. A gente quer fazer nos anos próximos também, especialmente se a gente for honrado, né, com essa escolha do povo paranaense. A gente não pode ser alguém que aparece a cada 4 ou a cada 8 anos. Então eu agradeço aqui o espaço dado e agradeço o convite para retornar. Ok. Muito bem, muito obrigado pela audiência de vocês. É fundamental que estejamos todos aqui acompanhando no dia a dia, justamente para saber quais são os projetos políticos que estão no nosso horizonte do Estado para a formação, para a constituição, para fortalecimento de nossa sociedade e nossa região. Portanto, mantenha-se conectado, não deixe de curtir, compartilhar, de marcar lá para você receber as notificações sempre que nós entrarmos online, sempre que nós entrarmos com os nossos conteúdos, porque é assim que nós construímos o nosso dia a dia bem próximo de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre qualificada. Nos vemos numa outra ocasião. Muito obrigado.